Olá, meus amados, Deus é conosco. Eu sou Gustavo Moraes e hoje vamos responder uma pergunta que já foi feita muitas vezes para vários católicos. E na Bíblia? Onde é que tem isso aí? E antes de começar esse vídeo, eu queria dar uma dica para você. Se você quiser se aprofundar mais um pouco nesse conteúdo que a gente vai falar sobre a Bíblia e na visão católica da Bíblia, aí você pode encontrar um documento que é chamado Dei Verbum. É um documento lá do Vaticano, mas desse documento eu queria tirar apenas um trechinho, em que ele vai dizer o seguinte: a Dei Verbum é uma constituição dogmática da revelação divina. E aí que está o grande ponto, já uma grande diferença para nós católicos. Nós não acreditamos que Nosso Senhor se revela única e exclusivamente pela Bíblia. Calma, a Bíblia é sim infalível e acreditamos sim que a Bíblia é a revelação divina aqui na Terra. É como nós podemos conhecer Deus palpavelmente. Eu, enquanto filho da comunidade católica Deus Conosco, não poderia pensar diferente e dizer que a Bíblia é desprezível de forma nenhuma. A Bíblia é maravilhosa e nós amamos a Bíblia. Mas assim como São João vai dizer lá no final da sua carta, no final do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse inscrito em livros, se encheria a terra de livros e ainda assim não caberia tudo o que ele fez. E aí que tá, a gente acredita que sim, Nosso Senhor é grande demais, gigante, imenso, para caber única e exclusivamente na Bíblia. Acreditamos que sim, a Bíblia pode ser usada hoje em dia até para que a gente possa ler a Bíblia e tirar ensinamentos dela que se encaixam perfeitamente com o nosso mundo hoje. Mas aí que tá. A Bíblia, para ser construída como ela foi hoje, demorou séculos. Para você que não sabe, foi apenas no século III que a Bíblia, como a gente conhece hoje, com todos esses livrinhos para nós católicos, 73, foi apenas no terceiro século que esses livros compuseram a Bíblia, como a gente conhece hoje. Foi uma construção muito debatida. Sabe por que muito debatida? Porque várias pessoas tinham opiniões diferentes. Algumas interpretavam de uma determinada forma, outras de uma outra forma. Quer um exemplo muito forte disso? Já escutei várias vezes alguns amigos meus perguntarem: Gustavo, mas onde é que na Bíblia tem falando sobre o purgatório? E aí eu retruco com uma pergunta também muito simples. Primeiro, logicamente, eu digo de fato, na Bíblia não tem falando sobre o purgatório. Mas onde na Bíblia fala sobre a Santíssima Trindade? Se tem uma coisa que une todos os cristãos do planeta Terra, é dizer que sim, existe uma trindade, há um Deus que é trino. Mas aí que tá, meus irmãos. Em alguns trechos da Bíblia, se você recortar ele, dá para entender claramente Jesus dizendo que o Pai é maior do que o Filho. E se você recortar em alguns outros trechos, parece que o Espírito Santo é só uma manifestação que vem do Pai, passa pelo Filho e aparece aqui na Terra. Mas nós, como cristãos, sabemos que são três deuses. Na verdade, é um Deus só, em três pessoas. E esse único Deus em três pessoas se revela na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, amado, isso não tem na Bíblia. E isso foi construído pela tradição. E aí que tá, como a gente viu, diversas interpretações podem ser feitas. E foram feitas durante 3 séculos, até que finalmente nós tivéssemos a Bíblia como nós temos hoje. E eu me atrevo a dizer que todo cristão, seja ele católico ou aquele que não se diz católico, todo ele acredita no magistério da Igreja. Porque para nós católicos, a revelação divina ela acontece em 3 pilares. Ela acontece na revelação através da Sagrada Escritura, na Bíblia, mas acontece também através da tradição da Santa Igreja e do magistério da Igreja. E aí você está falando assim, Gustavo, como é que tu está dizendo que um evangélico, por exemplo, ele acredita na infalibilidade do magistério da Igreja? Isso é loucura, Gustavo. E eu vou te dizer por quê. Eu digo isso porque não há um cristão que não diga que a Bíblia é infalível. Que não diga que a Bíblia é de fato um livro inspirado por Deus. E se eu disser para você que foi o magistério da Igreja Católica, lá no século III, que disse: esses livros são os livros da Bíblia. E aí que tá, você pode falar, sim, mas a Bíblia evangélica é diferente da católica. Não vem com essa não, tu tá errado, Gustavo. Mas eu vou te dizer, nenhum dos livros do Novo Testamento foram tirados. Todos esses livros, que foram escolhidos pelo magistério da Igreja, continuam em todas as Bíblias. E por isso que eu digo, não importa se você é católico ou evangélico, você acredita no magistério da Igreja, ou então você não acredita nessa palavra aqui. Lutero, lá no século XVI, ele vai dizer pra gente 2 conceitos.
E esses dois conceitos, eles baseiam toda a fé que vem a partir de Lutero e vem trazendo todas as igrejas evangélicas desde então. Ele vai dizer dois conceitos fundamentais. Um deles é sola fide e o outro é sola scriptura. No primeiro a gente vai deixar um pouquinho de lado agora, mas vamos focar nesse segundo. Esse segundo diz que tudo que a gente precisa tirar de Deus vem da Escritura, que nós devemos somente acreditar na Escritura e que a Escritura deve ser toda a base da nossa fé. Ótimo. Mas onde na Escritura se tirou o sola scriptura? Aí que tá, meu amado irmão. Esse é o que a gente chama de conceito autorrefutável. Não se pode dizer que só pela Escritura se tem a fé, se não dentro da Escritura se tira esse conceito. Ou seja, esse conceito é vazio em si mesmo. Mas para terminar, de fato, e agora com o nosso último argumento sobre essa pergunta, né, de onde está isso na Bíblia, eu quero te mostrar duas passagens. E elas são fáceis até de você decorar, se você quiser. Uma delas vai estar em 2 a Timóteo, lá no capítulo 3. E vai dizer assim: Tu, porém, permaneceste firmes naquilo que aprendeste e aceitasse como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as sagradas escrituras, e elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Aí que tá, meu amado irmão. Nesse momento, Paulo é muito claro em falar da importância da palavra. E a palavra, meu Deus do céu, como é importante em nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. Mas aí que tá. O segundo texto que eu queria que você abrisse, ele está lá em 1 Timóteo 2. Perdão, 1 Timóteo também 3. E vai dizer assim, ele vai dizer a seguinte frase: Escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro de pouco tempo. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E essa frase, ela é muito importante para a gente, porque continuando ela vai dizer coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo é muito claro em dizer aqui nesse trecho da sua carta a Timóteo que, de fato, a igreja é o sustentáculo e a coluna da verdade. Sim, a palavra é deveras importante. Ela é essencial na vida de um cristão. Mas eu preciso te dizer que essa igreja que São Paulo falava, na verdade, é a única igreja cristã que surge naquele momento, mais conhecida como Igreja Católica, Apostólica e Romana, a Santa Igreja. Então, meu amado irmão, sempre que alguém lhe perguntar de onde está na Escritura aquilo que você está falando, lembre para essa pessoa que Deus não cabe só num livro. Deus precisa ser vivido e Ele é encarnado durante 2000 anos na tradição da tua Santa Igreja. Fica com Deus, meus irmãos. Deus é conosco.